Fala pessoal, beleza? Professor Ali aqui na área. Vamos para a nossa aula de regimento interno da Câmara de Cabo Frio. Então, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para a gente. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos lá, regimento interno. Mas antes, queria falar com você, o que é regimento interno, Ali? Regimento interno é uma lei da Câmara, uma lei interna dela, que vai tratar dela mesma, da Câmara. Como que vão ser as sessões, quantos vereadores tem também. Então, muitas das coisas que nós estudamos em regimento interno também está na lei orgânica. A lei orgânica é uma lei mais abrangente, né? O regimento interno só vai tratar de coisa de Câmara, tá bom? Então, a gente vai ver quais são as comissões que existem, comissões temporárias, comissões permanentes, quais tipos de sessões que existem. Este assunto a gente aprendeu lá em lei orgânica, aqui a gente se aprofunda um pouquinho. Você viu que está bem atualizado, né? Olha só, é a resolução, volta aqui, opa, é a resolução 1629 de 2023, ou seja, eles fizeram um novo regimento interno, vamos dizer assim, tá? E aí tem atualização aqui. Pode ser que algumas coisas aqui não estão de acordo lá na lei orgânica. Respondam às questões de acordo com o seu enunciado. Lá vai estar assim: segundo a lei orgânica, você responde segundo a lei orgânica. Segundo o regimento interno, você responde conforme o regimento interno. Eu fiz um resumão completo para a gente pegar legal. Vamos lá, então. É a resolução número 1629 de 2023, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Cabo Frio e revoga resoluções que mencionam, ou seja, revoga as resoluções anteriores, os regimentos anteriores. Mas você não precisa decorar essa resolução, o número. É bom, tá? É bom porque eu já vi prova de IBAN, Banca IBAN, e cobrou ECA. E ela perguntou qual lei era o ECA, né? A Lei 8.069. Então, pessoal, é bom porque já tem história, tá bom? Vamos lá. E aqui vai trazer a quantidade de vereadores que tem na Câmara, que a gente aprendeu lá na lei orgânica também. São 17 vereadores, tá? Número importante para você gravar. Tem que gravar, é muito importante, cai muito em prova. Cai na prova de lei orgânica, cai na prova de regimento interno, tá bom? Para você gravar isso aqui, você tenta associar o aniversário de alguém. Eu associo ao meu aniversário, 17 de julho, tá? 17 de julho é meu aniversário, eu associo a esse número, então para mim fica mais fácil. Câmara Municipal tem a função, aqui vão trazer aí quais são as funções da Câmara, né? A função legislativa, ou seja, criar leis, a função de fiscalização, né? Grosso modo, resumindo, né, pessoal? Fiscalização, fiscalizar a prefeitura, né? Olha, ela pode simplesmente convocar um secretário, ô secretário, eu quero saber por que não está fazendo a obra ali. Então, ela pode fazer isso, ela fiscaliza. A função de controle, tá? Ela que vai julgar aí as contas do prefeito, por exemplo. O julgamento, né? A gente vê que ela consegue julgar o próprio vereador, os próprios vereadores, ou até o prefeito também, né? O assessoramento e a administração interna. Isso aqui se tratando dela administrando ela mesma, já que ela não depende da administração da prefeitura, ela mesma administra os seus bens, por exemplo. De acordo com a lei orgânica municipal, eles são pertinentes, né? A Câmara vai exercer as funções referidas neste artigo com independência e harmonia em relação ao Poder Executivo, deliberando sobre matérias de sua competência na forma do regimento interno. O regimento interno vai tratar da competência interna da Câmara, que é o que a gente está aprendendo. Então, gravem quais são as funções, beleza? Não será autorizada a publicação de pronunciamentos. Isso aqui, pessoal, algumas informações extras que vêm. Isso aqui é muito óbvio também, mas está aqui. Ou seja, ofensa à instituição nacional, ou seja, não publicação por esse tipo de pronunciamento, em qualquer lugar, na verdade, né? Não só nas leis, não só aí na tribuna falando, não pode. Ofensa às instituições nacionais, incitação que prejudique o bom trabalho da Câmara, subversão da ordem político-social, ou seja, é como se fosse ir contra, né, a ordem político-social, preconceito à raça, religião ou classe, qualquer tipo de preconceito, né? Crime contra a honra. Crime contra a honra é o quê? Injúria, né? Tem um outro que eu esqueci o nome, né? Injúria, enfim, pessoal, eu esqueci, são 3 crimes, tá? E aqui agora realmente fugiu aqui a mente, tá? Injúria, esqueci os demais, tá? Eu esqueci. Eu só lembrando só de injúria. Mas são crimes contra a honra, crimes que ferem né, a própria pessoa, né? A pessoa que está sendo discriminada, vamos dizer assim. Incentiva práticas de crimes de qualquer natureza, obviamente isso aqui é muito óbvio, né? Vamos lá, o local da Câmara. Isso aqui
está no regimento interno, então é bom a gente levar onde a Câmara se localiza, afinal é onde futuramente você vai trabalhar, se Deus quiser. Localizada na Avenida Assunção, 760, lá no centro de Cabo Frio, tá bom? Lembrando que as atividades da Câmara realizadas fora da sua sede serão nulas. Então, via de regra, toda atividade da Câmara tem que ser dentro da Câmara, senão não está valendo. Tá? Beleza. Mas, Alexandre, há exceções. Sim, a regra é que são nulas, mas as exceções é o quê? Exceto o seguinte caso: sessão solene, tá? E reunião de trabalho e audiência pública de comissão. Então, essas são as sessões. Sessões solene, geralmente são sessões para prestigiar alguém. A gente vai falar sobre isso, fica tranquilo. E reunião do trabalho, audiência pública e comissão também são coisas que são realizadas fora do recinto, né, da Câmara. A gente vai falar sobre isso também. Vamos continuar. Aqui já vai falar, né? A realização de reunião de trabalho, de audiência pública. Audiência é como se fosse uma reunião com a galera, com algum, né? Com alguma coisa relacionada ao público, né? Uma associação, por exemplo. Ela vai depender sempre da deliberação da maioria dos membros da comissão, tá? Então vai ter uma comissão para fazer isso. Beleza. Impedido o acesso ao recinto municipal. A mesa diretora vai designar um outro local para a realização de suas atividades enquanto perdurar a situação. Imagine, por exemplo, que choveu, caiu lá o teto da Câmara, e quem vai designar um novo local? A mesa diretora. Mas, Alexandre, o que é esse tal de mesa diretora? A mesa diretora, pessoal, é um grupinho de vereadores, a comissão também é um grupinho, tá, de vereadores, mas a mesa diretora é um grupinho de vereadores específico. Ele vai fazer parte da administração da Câmara, ele vai administrar a Câmara, tá? Então, ele que vai mexer com o dinheiro da Câmara, né? Até porque a Câmara precisa do seu próprio orçamento. Ele que vai decidir se convoca alguém ou não. Então, isso é importantíssimo demais. A parte administrativa é a mesa diretora que irá fazer. Portanto, está aqui a mesa diretora que vai designar um outro local. Material de divulgação de partidos políticos somente será admitido no ambiente interno do gabinete do vereador. Ou seja, lá na Câmara, lá na tribuna, na reunião, na sessão, não pode ter divulgação de partido político. Ah, o partido A, o partido B, não pode. Agora, dentro do gabinete, dentro da salinha do vereador, pode ter a estrela, pode ter o sol, pode ter o que quiser, tá bom? Estou dando um exemplo hipotético para a gente pegar. Beleza? Vamos continuar. A divulgação dos atos institucionais da Câmara se dá por meio de publicação em órgão oficial de imprensa e pelos canais e seus canais eletrônicos a ser considerados. Como assim, Alexandre? Qualquer coisa que a Câmara vier a fazer, por exemplo, o próprio concurso, uma licitação para comprar alguma coisa, por exemplo, ou seja, qualquer ato, né, exonerou alguém, nomeou alguém, tudo que é divulgação a respeito da Câmara, ela vai fazer por quê? Pelo órgão oficial de imprensa e pelos seus canais eletrônicos, tá? Site, tá? Constituído como portal da transparência, acesso ao público às suas informações, redes sociais, rádio ou outra mídia assim, instituída em caráter oficial. Então, eles pegam uma mídia, um jornal, por exemplo, e ali botam como oficial para eles divulgarem os seus atos. Enfim, você sabe que pode ser divulgado no site, pode ser divulgado em redes sociais, em rádio, em outra mídia, em jornal, por exemplo. Não há problema, beleza? A publicidade e a divulgação dos atos da Câmara, uma nomeação, uma exoneração, nomear alguém, exonerar é tirar alguém, né? Ações e informações institucionais da Câmara terão caráter informativo, ou seja, o caráter de informar, educativo, caráter de educar mesmo, né? E orientação social. Isso está dizendo por quê, pessoal? Para evitar que tenha alguma coisa relacionada à propaganda político-partidária, por exemplo. Vai que o presidente da Câmara é do partido A e ele vai lá, aproveita, né, esses canais aí, o site da Câmara, por exemplo, para divulgar lá o partido. Não pode. Então, certamente, o que você vai ver lá no site da Câmara é o quê? Ah, o vereador fulano, né, o vereador professor ali, ele é do partido tal, tá? É a única coisa que você pode ver. Mas agora não uma propaganda partidária. E tem todos os vereadores com seus partidos, né? O nome dos seus partidos. Mas não uma propaganda partidária, o que é vedado. Porque só tem caráter informativo, educativo e orientação social. Vamos continuar aqui. Outra coisa bem interessante que você tem que levar, né, para a prova é o seguinte: qualquer pessoa pode ir lá assistir uma sessão na Câmara. Ah, quando que é a sessão? A gente vai ver, que é terça e quinta, às 10 horas da manhã. A gente vai chegar a esse ponto. Mas qualquer pessoa, então eu, você, nós podemos ir lá. É óbvio, pessoal. Eu quero que vocês entendam que é muito óbvio. Que eu não posso chegar lá, né, sair da Praia do Forte, lá em Cabo Frio, e tô com o meu sungão e vou lá assistir. Não pode, né? Claro que não pode. Você tem que estar o quê?
devidamente, né, com roupa, bonitinho, tá? Até os vereadores, eles precisam estar bem uniformizados. Eu vou explicar, né, de terno e gravata, a gente vai ver bonitinho os vereadores também, tá? Vamos ver aqui bonitinho. Então, ó, qualquer cidadão pode ir lá assistir às atividades institucionais da Câmara na parte do recinto que lhe é reservado. Ou seja, tem uma parte, não é qualquer parte, né, jovem? Tem uma parte para a gente, para nós irmos lá, tá bom? Desde que esteja adequadamente trajado, ou seja, né, com a roupa legal, não porte armas, de repente tem um porte de armas, você não pode levar sua arma lá. Conserve-se em atitude respeitosa durante o trabalho, você tem que manter o respeito, obviamente, e não manifeste nem apoio nem desaprovação ao que passa no plenário. Está discutindo alguma coisa lá, os vereadores estão discutindo, aí você diga, eu sou contra, eu sou a favor, não pode, você não é o momento de você se manifestar, aliás, nem pode se manifestar. Vão ter sessões, a gente vai ver aqui, tem situações que você vai lá manifestar, mas não é o caso. Enquanto eles estão discutindo, você não pode se manifestar, beleza? E não interpele qualquer vereador, salvo em audiência ou consulta pública, né? Ou seja, não questione qualquer vereador, tá? Salvo em audiência ou consulta pública, porque aí, olha só, audiência é uma audiência para te ouvir, para ouvir cada um, uma consulta pública também. Aí sim você vai dar sua opinião, vai perguntar ao vereador, mas aqui não. Aqui você só vai assistir, beleza? É uma sessão da Câmara normal, onde eles vão discutir leis, vão discutir outras coisas, você só vai assistir. Vamos continuar. Tá, Alexandre, e quando que é? Vamos ver aqui bonitinho. Lembrando, pessoal, que a legislatura é dividida em 4 sessões legislativas. Isso aqui muita gente já sabe, tá? Que os vereadores, assim como o prefeito, assim como, né, todo mundo, menos todos os cargos eletivos, exceto senadores, né? Os senadores são 8 anos, tá, pessoal? O senador é 8. Beleza, 8 anos. Mas, tirando o senador, tudo é 4 anos, a gente sabe disso. Pessoal, então, todo mundo, exceto senadores, é eleito para uma legislatura. Beleza. Uma legislatura, pessoal, tem 4 anos. Óbvio, né? Você entendia, Lê? Beleza. Cada ano é uma sessão, tá? Cada ano é uma sessão legislativa. Sessão é um período de um ano. Vamos dizer assim, a gente vai ver aqui que cada sessão vai de 1º de fevereiro a 20 de dezembro, né? Então é como se fosse um ano, tá? Então cada ano é uma sessão. Só, top? A Banca IBAN, ela teve a audácia de perguntar o que equivale a uma sessão legislativa? Um ano, equivale a um ano, tá? Então toma cuidado. Uma sessão equivale a um ano, tá? Uma sessão equivale a um ano, tá bom? Então, se uma legislatura são 4 anos, eu posso dizer também que uma legislatura são 4 sessões legislativas, já que uma sessão legislativa é um ano, tá bom? Então, beleza? Show, né? É claro que a sessão legislativa ela não dura um ano, propriamente dito, tá, pessoal? Ela vai o quê? Ela vai de 1 de fevereiro a 20 de dezembro, tá? Aliás, 1 de fevereiro a 30 de junho, né? 1º de agosto a 20 de dezembro. Para memorizar isso aqui, eu fiz uma conta bem simples. Eu disse que é o seguinte: vai até 20 de dezembro e não trabalha nas férias escolares. Olha, vai até 20 de dezembro e não trabalha nas férias escolares? É, ué. Aí você vai chegar assim. Então tá bom, vamos calcular. Se é até 20 de dezembro, eu vou. A gente vai trabalhar dia 1º de janeiro, né? Até 20 de dezembro. Ou para não trabalhar nas férias escolares. Então você pula de 1º de janeiro para 1º de fevereiro, já que janeiro é um mês de férias escolares aqui no Brasil. Beleza. Então, é de 1º de fevereiro a 20 de dezembro. Só que nós temos também as férias de julho, tá? Claro que as férias escolares de julho, elas são, né, pela metade, mas vamos arredondar aqui o mês todo. E aí não trabalha julho. Então, não trabalha nem janeiro nem julho. Beleza, 1º de fevereiro a 30 de junho, fica julho sem trabalhar, 1º de agosto a 20 de dezembro. Lembrando que o finalzinho é 20 de dezembro. Beleza? Beleza, né? Importante, cai em prova, banco e ban gosta. Beleza. Bom, pessoal, a Câmara ela vai se reunir às 10 horas, tá? Sempre às 10 horas, tá? Sempre. Tudo aqui, né, pelo menos a maioria, é 10 horas. 10 horas. Do quinto dia útil, né? Eita, quinto dia útil do mês de dezembro, que antecede o início de cada legislatura, na sessão preparatória para a posse dos novos vereadores. Opa, Alexandre, então os vereadores vão tomar posse no quinto dia útil do mês de dezembro, que é nessa legislatura? Não.
Vai ter, pessoal, uma sessão preparatória. Uma sessão preparatória é o quê? É uma sessão que vai preparar. A sessão é reunião, né? Sessão é reunião. Uma reunião que vai preparar os vereadores. Ali vai dar o diploma para ele, vai dizer o que que ele tem que fazer, o que que ele não pode fazer, vai dar uma cópia da lei orgânica para ele, do regimento interno, da Constituição Federal, Constituição Estadual. Então, tudo isso para ele se preparar para a posse no dia 1º. Top, né? E quando isso vai ser? Olha só, quinto dia útil do mês de dezembro, quinto não é o dia 5, é o quinto dia útil, beleza. Que antecede o início de cada legislatura. É óbvio que é o que antecede a legislatura. Por quê? Porque aqueles que já tomaram posse e ainda, né, vão ficar mais um ano, mais 2, mais 4 anos, aqueles não precisam, mais 3 anos, no caso, já tomou posse, tudo bonitinho, não precisa, porque eles já não precisam de sessão preparatória. Só vai ter a sessão preparatória aqueles que foram eleitos, por exemplo, este ano, foi eleito este ano, tá? E aí vão, em outubro, obviamente, né, com meio das eleições, e vão tomar posse no dia 1º de janeiro. Estes, sim, vão ter sessão preparatória, beleza? Então vai ser praticamente aqui, vai ser no mesmo ano da eleição, tá? No mesmo ano da eleição. A convocação para a sessão preparatória será feita pelo presidente da Câmara, né, que vai presidir a sessão. Então, a gente sabe que vai ter o presidente da Câmara, que já foi eleito já há 4 anos atrás, e ele vai presidir essa sessão preparatória. E aqui vem algumas coisas, pessoal, algumas regrinhas, né? O que que vai ser feita a sessão preparatória? Os seguintes procedimentos: entrega do diploma eleitoral. O diploma eleitoral é um diploma dizendo que ele foi eleito com tantos votos. A declaração de bens dos vereadores eleitos, né? Declarar o que que ele tem, juntamente com a comunicação do nome do parlamentar que irá adotar a legenda partidária. Explicação sobre o funcionamento da Câmara e do seu serviço interno. O ambiente do trabalho parlamentar, como que é ali. Os cargos e funções da Câmara que existem, tá? E os seus respectivos servidores. E a sessão de posse, como que vai ser a sessão de posse, que vai ser no dia 1º de janeiro, tá bom? A entrega mediante protocolo de exemplares, né, da Constituição Federal, né, Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara, são as leis que ele deve seguir, obviamente, né? Beleza. O nome do parlamentar, ou seja, do vereador, o nome do vereador, vai se compor, salvo quando a juízo do presidente, devam ser evitadas confusões, apenas de 2 elementos, um pré-nome e o nome, ou 2 nomes, ou 2 prenomes. E Alexandre, o que que tal de prenome e nome? Pessoal, é porque a gente não está acostumado, a gente está acostumado com nome e sobrenome, nome e sobrenome. Tá bom, não está errado. Mas aí, pessoal, o que que diz o Código Civil, que nem minha área é, mas é interessante. O prenome vai ser sempre o seu nome. O nome normal. O meu caso, Alexandre. Agora, o nome aqui é o sobrenome. Como assim, Alexandre? A lei trata do nome, a lei chama de nome o nome da família. Então, o nome aqui não é o seu nome, é o nome da família, que no meu caso é Amorim. Tá bom? Beleza? Então, sempre vai ser um prenome ou nome, ou seja, Alexandre de Amorim, beleza? Ou 2 nomes, de repente, Alex Carlos, José Ricardo, José Pedro, né? Pedro José. Entendeu? Então, são 2 nomes? Pode. 2 nomes pode, não tem problema nenhum, porque ele tem 2 nomes e tem um sobrenome. Vamos supor que o meu nome fosse, sei lá, Carlos Roberto. Carlos Roberto de Amorim. O Carlos Roberto pode, tá? Carlos Roberto são 2 prenomes, né, aqui. Prenomes, né? 2 prenomes, pessoal. Eu fui pro outro aqui, ó, 2 prenomes. Então, 2 prenomes pode, tá? Carlos Roberto. Ou 2 nomes, né? No caso, meu nome é Alexandre de Amorim Oliveira. Poderia ser Amorim Oliveira, tá bom? Então, pode ser Amorim Oliveira, esqueceu o Alexandre, por exemplo. Tá? Os vereadores vão se desincompatibilizar para a posse, ou seja, desincompatibilizar o quê? Se ele tiver vinculado a algum trabalho, né, ou seja servidor público, ele tem que se afastar de tudo para tomar posse. Beleza, né? Qualquer coisa, volta um pouquinho, pessoal. Isso aqui é padrão, a gente já viu na lei orgânica, né? Mas a gente vai fazer repetição aqui, ó. A posse do prefeito, do vice e dos vereadores vai ocorrer em sessão solene. Então, qual é o nome da sessão que vai ter a posse? Sessão solene. No dia 1º de janeiro, né, do primeiro ano do mandato, obviamente, na sede da Câmara Municipal, você sempre na sede, às 10 horas, como eu disse a vocês, gravem 10 horas. É uma hora que aparece sempre com qualquer número de vereadores, até porque tem que ter a posse, né? Sob a presidência do vereador mais votado pelo povo. Por que o mais votado? Porque por hora ainda não, né? Ainda não tem um presidente mesmo que foi eleito, né? Da Câmara, no caso. Eles vão votar o presidente da Câmara, tá? Aí eles votam lá
a Câmara, o presidente da Câmara, né, a mesa, para depois dar posse ao prefeito. Eles tomam posse, os vereadores tomam posse primeiro para depois dar posse ao prefeito, tá, pessoal? Até porque quem dá posse ao prefeito e ao vice são os vereadores, então eles precisam tomar posse primeiro, né? Bom, aberta a sessão solene, o presidente vai adotar as seguintes providências. Vão ter algumas providências aqui, pessoal, que vão ser, né, que vão ter que seguir. É claro que a gente vai falar tudo sobre isso, mas o vereador vai ser chamado para prestar o juramento, vai proclamar o seguinte. Então, por exemplo, o vereador, professor Alê, a pessoa vai lá e ele é obrigado a fazer esse juramento aqui. Prometo ser com dedicação, Constituição Federal, blá, 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 município, legislação municipal, vigor, bem como regimento interno da Câmara. Olha só, prometo exercer com dedicação e fazendo cumprir o regimento interno. Quem faz cumprir o regimento interno é o vereador. Então, cuidado, aqui é um juramento de vereador, decorem, tá? Faz a leitura aqui, decorem, tá? Eu vou deixar esse slide lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, ó, o professor ali tá aqui embaixo, vai no meu Instagram. Lá tem um link da bio, né? O link no meu perfil, lá tem um link, você vai clicar, vai ter lá concurso da Câmara de Cabo Frio. Vai ter o link da playlist, vai ter o link das questões que você pode adquirir e vai ter o link desse slide que vos apresento, para você dar uma estudada legal, tá? Aqui tem os resumos, a parte mais importante. Então, leia isso aqui, que isso aqui é decoreba. E aí, vai ter também, né, retomada a sessão da posse, havendo a presença da maioria, né, absoluta dos vereadores, o presidente dará início ao processo de posse do prefeito, seguindo o mesmo rito do posse dos vereadores, prestando compromisso. E aqui é o compromisso do prefeito, tá? Do prefeito e do vice. Este compromisso aí já foi cobrado em concurso. Tá? Concurso da Câmara, da Prefeitura de Araruama, foi cobrado o compromisso aí dos vereadores do prefeito, não me recordo. Toma cuidado que isso cai em prova, tá? Então, passa uma leitura para você ter uma noção do que se trata. Bom, vamos lá então? Os vereadores são agentes políticos, né? O nome deles são agentes políticos, eleitos por voto secreto direto, a gente sabe disso, no sistema partidário de representação proporcional, investidos no mandato legislativo inicial para uma legislatura que tem 4 anos, né? Ou 4 sessões legislativas. Ou 4 sessões legislativas. Os vereadores serão empossados pela sua presença à sessão solene de posse, né? Beleza. O vereador que não tomar posse na sessão prevista deverá fazê-lo no prazo até 15 dias. Então, aquele vereador, por algum motivo, não foi, não tem problema. Em até 15 dias, ele deve, isso aqui cair em prova, tá, gente? Até 15 dias ele deve tomar posse. Beleza. É óbvio, salvo comprovado, motivo de força maior, que deverá ser aceito pelo plenário. O plenário é o todo. Os vereadores todos, né, em votação. Vai ser aceito. O que isso quer dizer? De repente o cara tá doente, né? E aí sim, vai aceitar, o cara tá doente, tá testado aqui, todo mundo concorda? Ah, concordo, beleza. Então vai tomar posse depois, tá bom? Mas, via de regra, você tem que decorar que são 15 dias que ele tem para tomar posse se ele não tomar posse na sessão solene, tá bom? O vereador empossado posteriormente prestará o compromisso na sessão ordinária, lembrando que ele tem que prestar aquele compromisso, aquelas palavrinhas ele tem que dizer, tá, pessoal? Não pode não dizer. Então, o vereador que não tomar posse, que tomar posse posteriormente, depois, vai fazer isso em sessão ordinária, ou seja, uma sessão normal que ocorre todos os, né, de terça e quinta, né? Uma sessão normal. E junto à mesa, exceto durante o período de recesso da Câmara, quando fará perante o presidente. Não entendi, Alexandre. Durante o recesso vai ter o presidente, né? E o recesso ali, muitos vereadores não vão trabalhar, sendo que vai ter uma comissão representativa. Pessoal, antes de ter o recesso, ou seja, janeiro e julho, né? Que tem o recesso, que eles não trabalham, eles vão eleger uma comissão representativa que vai representar a Câmara, tá? Que vai ficar ali para atender a demanda da Câmara naquele recesso. Ele está dizendo o quê? Se o vereador tomar posse depois, ele vai fazer uma sessão normal junto à mesa. A mesa diretora é a parte administrativa, né? É um grupinho de vereadores responsáveis pela administração. Só que no recesso não tem. Aí no recesso vai fazer perante o presidente. Deduz então que o presidente vai trabalhar durante o recesso, ou o vice-presidente, certamente, né? Não será considerado investido no mandato de vereador quem deixar de prestar o compromisso. Veja que é muito importante o compromisso. Se ele não prestar o compromisso, ele não é vereador, tá? A recusa do vereador eleito em tomar posse implica a renúncia tácita do mandato, cabendo ao presidente, após o decorrer dos 15 dias, declarar extinto o mandato e convocar, respectivamente, o suplente, né? Que é o segundo, o sucessor dele, né?
O servidor público investido no mandato de vereador poderá afastar-se do cargo, tá? Ou seja, eu sou servidor público, tá? Eu sou servidor público. A gente sabe muito bem que para vereador, se houver compatibilidade de horário, pode acumular. Eu posso trabalhar como servidor e trabalhar na Câmara. Mas está dizendo que aqui não é que vai afastar, mas poderá se afastar. Se eu quiser, eu posso afastar do meu cargo, tá? Afastar do meu cargo e trabalhar como vereador, normal. E ainda posso optar, né, pelos vencimentos ou pela remuneração do mandato de vereador. Beleza. Alexandre, mas certamente o servidor municipal ganha menos, né? Não seria nem inteligente. Concordo com você. Mas, de repente, ele é um policial federal, de repente é um auditor da Receita, de repente é um juiz federal, né? Ganha um dinheirão. E aí, sim, ele vai continuar ganhando o que ele ganha, só que ele vai ser vereador. E ele será afastado do cargo dele. Beleza. Sendo seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais. Ou seja, de repente, você deve estar pensando, poxa, Alexandre, o cara está trabalhando lá, mas o cara tem, né, aposentadoria. Aqui vai contar para tudo, pessoal. A triênio, tudo, 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 tá? Vai contar tudo. Vai descontar bonitinho na folha dele a previdência dele. Só que, exceto para promoção por merecimento. Existem dois tipos de promoção, por merecimento e por tempo de serviço. O que é promoção, Alexandre? Promoção é quando você sobe de cargo. Mas você não está trabalhando no seu cargo. Você está como vereador. Você se afastou do seu cargo. Beleza. Então, por merecimento, você não sobe de cargo, né? Sobe de carreira, vamos dizer assim. Agora, por tempo de serviço, você sobe. Então, pode ser que você fique lá 4 anos como vereador, 8 anos, 12 anos, depende, você vai sendo, né? Ganha todas as vezes que você vem, sei lá, fica um tempão, quando você voltar, você já está ganhando mais, está num cargo, está na carro de carreira, né? Está numa classe maior. Por quê? Porque está subindo por promoção, mas não por merecimento, tá? Promoção por tempo de serviço. E aí tem que ver lá o plano de carreira, quando se dá a promoção por tempo de serviço, tá bom? Agora, promoção por merecimento você não ganha. É a única coisa que você perde quando você afasta do cargo, tá bom? São deveres do vereador. Isso aqui, pessoal, também é importante. Tem uma lista lá. Eu acho que eu não trouxe todos, tá? Não trouxe todos. Acho que eu trouxe todos, não sei, tem que dar uma olhadinha, tá? As só são mais importantes. Ó, residir no município. O vereador ele é obrigado a morar no município. Ah, mas o vereador tem uma casa lá, não sei. Pode ter. O negócio é que ele tem que fixar a residência no município, ou seja, ele tem que pelo menos morar no município, né? Aí você vê se ele vai viajar ou não, é com ele. Comparecer à hora regimental nos dias designados para a abertura da sessão, nela permanecendo até o seu término, ou seja, ele é obrigado a ir na sessão e ficar até lá. Votar as proposições no submetido à deliberação da Câmara, ou seja, votar. Salvo quando tiver ele próprio ou parente afim ou consanguíneo até terceiro grau, inclusive, interesse manifesto na deliberação sobre pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. O que é isso, professor? Cadê? Pessoal, é o seguinte. Imagine que está votando, tá? Uma, sei lá, um comércio aí, uma isenção aí de imposto para o pessoal que vende roupa. E aí a esposa dele, né? Ou ele, tá? O pai dele, ou mãe dele, o filho dele, tem várias lojas de roupa na cidade. E então, obviamente, ele vai votar a favor, né? Porque vai ser beneficiado a família dele. Não pode, tá, pessoal? Aí ele não vai votar, ele vai ter que se abster dessa votação, tá? E olha só, pode ser nulo essa votação se o voto dele for decisivo. Imagine, sei lá, que vamos supor, 5 pessoas votaram contra, 5 pessoas a favor, está empatado, falta só o voto dele para desempatar. E aí ele votou, não, só a favor aí, para não pagar imposto aí o pessoal que vende roupa. Exemplo hipotético, tá, pessoal? Claro, né? A esposa dele, ele, o filho dele vende roupa, né? Tem várias lojas de roupa, eles vão se beneficiar. Então, ele, no caso aqui, seria nula essa votação, tá? Então, eles têm que votar, exceto quando houver isso aqui. Ó, lembrando que parente afim, né, ou consanguíneo até terceiro grau, inclusive, tá bom? Eu não vou explicar esse negócio de terceiro grau, porque vai demorar muito, tá, pessoal? Mas grave que é terceiro grau, geralmente a banca botar segundo grau e tal, é a terceiro grau, beleza? Ah, é primo do terceiro grau. Não, primo não é terceiro grau, tá? Não existe primo do terceiro grau. Primo, se fosse botar em grau, seria quarto, tá, pessoal? Isso é uma ideia. Porque é assim, né? Se eu explicar aqui vai demorar um pouquinho, tá bom? Mas é terceiro grau, grave só isso. Lembrando que o vereador, ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato.
ou seja, enquanto está no mandato dele, e na circunscrição do município, ou seja, dentro do município no geral. Então, o que que ele pode? Ele pode opinar, ele pode dar a palavra, voto, ele pode falar à vontade, tá, pessoal? É claro que tem limite isso, né? Obviamente ele não vai discriminar alguém, ofender alguém, não é isso. Mas ele pode falar o que ele bem entender. Óbvio que tudo tem limite. Os vereadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos ao julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. Não entendi ali. Ou seja, ele vai ser votado, ele vai ser julgado por um desembargador, né? Por quê, pessoal? A gente, se a gente cometer algum crime, né? Ou não, né? Se a gente for julgado aí por algum crime, quem vai julgar a gente é um juiz, né? Da vara criminal, aqui, né? Só que aqui, pessoal, ele vai ser direto para o desembargador, tá bom? É o famoso foro privilegiado, beleza? E é desde a expedição do diploma. Existem duas situações que vão sempre existir: desde a expedição do diploma e desde a posse. O que vem primeiro? A expedição do diploma. Exemplo: o professor Alê veio como vereador. Vocês votaram em mim, eu ganhei. Beleza. Pessoal, uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois da eleição, lá em outubro, a Justiça Eleitoral vai me dar um diploma. Ale, professor Ale, que é um diploma. O professor Ale foi eleito com 350 votos, com, sei lá, acho que com 4 mil, 5 mil votos. Você entendeu? É um diploma. Então, desde a expedição desse diploma, eu já tenho meu foro privilegiado, tá bom? E aí eu vou tomar posse no dia 1º de janeiro. E aí é desde a posse. Tem coisa que é desde a expedição de diploma, tem coisa que é desde a posse. Beleza? Vamos lá. Aí o parágrafo 2º traz uma informação aqui que não é que seja verdadeira, né? Mas a incorporação às Forças Armadas de vereador, ou seja, o vereador entrar nas Forças Armadas, em que caso? Sei lá, pessoal, de repente entrou em guerra aí, vai ter que chamar o vereador para entrar em guerra, para ir lutar. Embora militar, e ainda em tempo de guerra, vai depender de prévia licença da Câmara, ainda que ele seja militar, né? Enfim, tá aqui, pessoal. Ou seja, vai depender de licença da Câmara, tá bom? As imunidades dos vereadores vão existir durante o estado de sítio, tá? O que é estado de sítio? Estado de sítio, pessoal, é uma situação que o presidente da República, tá? E aí tem que ver o Senado, tem que analisar, enfim, é uma situação bem específica. É uma situação em que os seus direitos podem ser suprimidos. Hoje você pode viajar, né? Você pode, eu vou viajar ali, vou para lá, vou para cá. Pode ir, não pode? Pode. Só que no estado de sítio pode ser que esse direito não seja, você não tenha mais esse direito, tá? Ou seja, você seja proibido até de sair do seu local onde você se encontra, por exemplo, tá? Então, são situações adversas aí, mas é o presidente que vai decidir, enfim, coisa federal. Então, nessas situações, ainda os vereadores terão livre palavra e voto, tá? Uma situação que não poderia ter. Estado de sítio, como eu disse, alguns dos seus direitos são suprimidos. Hoje você pode ir lá na rede social, né, fazer uma crítica, o jornal pode fazer uma crítica. Pode ser que no estado de sítio esses direitos você não tenha mais, tá? Pode ser, tá, pessoal? Estou dando aqui. Beleza, mas os vereadores ainda vão ter os direitos de livre palavra e voto, tá? Você vê que as imunidades dele vão continuar, beleza? Só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, 2/3 dos vereadores, no caso de atos praticados fora do recinto da Câmara que sejam incompatíveis com a execução da medida. De repente não pode mais ter, por exemplo, não pode mais ter reunião, né? Outro um direito que pode ser suprimido do estado de sítio é o direito de reunião, você se manifestar, ir para a rua, né? Aí você não pode mais. Então, os vereadores poderiam, né? Dentro do município ele pode se manifestar. Só que pode ser que essa imunidade seja suspensa por 2/3 dos vereadores, vamos decidir aí, para que os vereadores não possam realmente ir, tá? Fazer uma passeata, por exemplo, tá bom? São os atos praticados fora do recinto da Câmara. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas. Ou seja, se eu passar a informação para o vereador, assim, depende da situação e tudo mais, pode ser que o juiz não seja um crime e tudo mais, o juiz decida assim, opa, eu quero saber quem foi. Só que os vereadores não são obrigados, tá, a testemunhar. Isso acontece também com os médicos, né? Os médicos eles têm código de ética, o psiquiatra, por exemplo, ele não é obrigado a falar sobre o seu paciente, tá? É mesmo em juízo, tá bom? Em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram, né? Aqui são informações, tá, pessoal? Aqui são informações, ele não é obrigado a falar, e nem sobre as pessoas, que foi o exemplo que eu dei, né? Quem disse isso não precisa falar, né? Que receberam, beleza? Desde a expedição do diploma, que eu já expliquei a vocês, são duas situações, né?
Os vereadores não poderão ser presos, tá? Beleza, então ele não pode ser preso ali? Não. Salvo em flagrante de crime inafiançável, situação que também lhe imputará a perda do direito de subsídio parlamentar desde que transitado julgado. Alexandre, isso aqui não faz sentido, não. Por quê? Ah, porque teve um vereador, exemplo, tá, pessoal? Não quero tomar partido de ninguém, aqui não é o objetivo do canal, tá? Estou dando exemplo para você levar para a prova. O Gabriel Monteiro, vereador do município do Rio de Janeiro. Alexandre, ele foi preso. Como é que pode um negócio desse? Então, ele só foi preso, pessoal, porque ele deixou de ser vereador. Houve uma quebra de decoro. Decoro é o quê? Decoro é um código de ética, grosso modo. Um código de ética que você tem que lá, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu sou vereador, eu não posso sair andando pelado pela rua. Por quê? Porque eu posso perder meu mandato de vereador. Como vereador, eu tenho que me portar como vereador, você tá entendendo? Uma coisa que não tem nem relação com o vereador, vamos supor que sair pelado por aí. Exemplo hipotético, tá? E aí, se eu sou civil, eu vou responder, blá blá blá, vou pagar uma cesta básica, beleza, normal. Mas se eu sou vereador, eu posso perder o mandato de vereador. E aí o Gabriel Monteiro quebrou o decoro, né? Eu não quero entrar no mérito. E aí, o que aconteceu? Eles cassaram o mandato dele. E neste caso, quando cassou o mandato dele, ele deixou de ser vereador. E aí ele já pode ser preso. Entendeu? E aí foi decretada a prisão preventiva dele. Bom, ele não foi julgado ainda, salvo engano, está sendo julgado, enfim, não queria entrar no mérito, mas é o que eu estou falando para você. O que aconteceu foi o que cassaram, o que foi votado na Câmara foi a cassação do mandato por quebra de decoro, tá? E aí sim, ele poderá ser preso porque deixou de ser vereador. Então, o vereador, desde a expedição de diploma, desde que você ganha aquele diploma de quantos votos você recebeu, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, né? E aí você tem que ver quais são os crimes inafiançáveis, né? Por exemplo, racismo é inafiançável, tá? E aí sim, ele vai poder ser preso. Situação que também vai imputar ele a perda. Claro, se ele for preso em crime inafiançável, né? Vai perder o subsídio parlamentar desde que tenha sido julgado. Ou seja, se não tiver mais recurso, ele foi julgado e ele recorreu, ele foi julgado de novo, mesma coisa, ele recorreu, e aí não teve jeito, ele foi culpado. Aí ele vai perder também os subsídios do parlamentar, vai receber o seu dinheirinho. Beleza? Vamos continuar aqui então, gente. Vamos falar agora da mesa, né? A mesa vai convocar no prazo de 48 horas o suplente, tá? A mesa é aquele grupinho de vereadores responsável pela administração da Câmara e ele vai completar o suplente. O suplente é o que ficou em segundo lugar como vereador, né? Ele não foi eleito, tá, pessoal? Mas ele está ali na reserva. Se acontecer alguma coisa com o vereador, ele entra. E aí, quando vai ocorrer? Na vacância do cargo, ou seja, quando o cargo ficar vago, exemplo, o vereador veio a falecer, por exemplo, o afastamento do cargo por prazo superior a 30 dias, veja que se o afastamento não for até 30 dias, não tem problema. O suplente não vai entrar, só vai entrar se o afastamento for superior a 30 dias. Por algum motivo, afastaram ele, a Câmara resolveu afastar ele, por exemplo. Ou é um afastamento judicial, né? O juiz determinou o afastamento dele. E aí o suplente vai assumir, tá? No prazo de 48 horas, a mesa que vai convocar. O suplente convocado tomará posse até 10 dias, tá, pessoal? Salvo motivo de força maior aceito pela Câmara padrão, né? De repente está doente, tem um motivo maior. Então, o suplente será tomar posse em até 10 dias. Informação também importante, tá? Muito importante. Já vi questões aqui em banca. Banca cobra isso aqui porque ninguém vê isso aqui, né? O pessoal fala de vereador, vereador esquece do reserva, que é o suplente. E aí tem 10 dias para tomar posse. Ultrapassado o prazo mencionado, será convocado o suplente seguinte, o próximo, né, o reserva do reserva. O suplente fará jus, quando exercício, a remuneração do mandato. Isso aqui é muito óbvio, né? Que ele vai trabalhar de graça, vai ganhar também por isso. Beleza, vamos continuar. O prefeito, mediante ofício dirigido à mesa, poderá indicar um vereador para exercer a liderança e mais um vereador para exercer a vice-liderança do governo. Isso é muito comum, a gente viu isso muito na esfera legislativa, na esfera federal, né? Você lembra quando, né, na época, era muito presente na época do presidente Bolsonaro, né? Que ele tinha um representante, um deputado lá, que era representante, que levantava a bandeira. Por que isso? Porque ele foi eleito ali, o presidente da República indicou um deputado para representar o governo. Bem bacana. Então, não estou tomando mérito aqui não, pessoal. Falando o que é. O prefeito, esse aqui para você gravar. O prefeito vai fazer a mesma coisa. Ele vai indicar um vereador para exercer a liderança de governo para defender as causas ali, né, para levantar, grosso modo, levantar a bandeira do prefeito ali, grosso modo, do prefeito, não do partido, tá? Grosso modo. E também um outro para exercer a vice-liderança de governo, beleza? A mesa diretora, até 31 de março da última sessão legislativa,
da legislatura, preparar o projeto de resolução dispondo sobre a fixação do subsídio mensal de vereadores. Subsídio mensal, pessoal, é o salário, tá? É o salário. O que está dizendo aqui? A mesa diretora, até 31 de março da última sessão legislativa da legislatura, ou seja, são 4 anos, né? Que o vereador fica. Quando estiver terminando, no último ano, ela vai criar um projeto de resolução para dispor quantos vereadores vão ganhar na próxima. Tá? Aí os vereadores que entrarem, que vai ter eleição em outubro e tal, os vereadores já vão ganhar aquele valor já na seguinte, tá? Na legislatura seguinte, beleza? Claro, vai obedecer alguns limites aqui, beleza? Vamos continuar. As vagas na Câmara Municipal dar-se-ão por extinção ou cassação do mandato, tá, pessoal? E aqui vem, extingue-se ou dá perda do mandato do vereador quando ocorre falecimento, óbvio, né? Renúncia por escrito, através de ofício dirigido à Câmara, ou seja, o próprio vereador ele renunciou, de repente vai viajar, vai morar mais no Brasil, enfim. Quando deixar de tomar posse, tá? Ele vai realmente, sem motivo, aceito pela Câmara, dentro do prazo de 15 dias. A gente viu que ele tem que tomar posse em 15 dias, não é um suplente. O suplente tem 10 dias, né? O vereador tem 15 dias. Depois do dia da posse, ele não tomar, ele tem 15 dias. Se ele não tomar posse, o que acontece com ele? Extingue-se e perde, dá-se a perda do mandato. Quando não fixar residência no município, ou seja, ele tem que morar no município, beleza? Perderá o mandato também o vereador que incorrer as infrações político-administrativas previstas no artigo 67 da Lei Orgânica. Você tem que ver lá quais são as infrações político-administrativas, né? Que pode ocorrer. Que o vereador tem que respeitar ali, né? Não pode ter essa infração, né? Perder ou tiver suspenso o direito político, de repente caçar o direito político dele, e aí, obviamente, você tem que estar com direitos políticos ok. O que é direito político, pessoal? O título eleitor tem que estar ok, né? Você tem que poder votar e ser votado, né? Sei lá, de repente ele perdeu a naturalidade, sei lá, perdeu o direito político, já era. Quando decretar a justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral decretou a perda do mandato dele, ele, no caso, sei lá, por compra de voto, exemplo, e aí ele está fora, vai perder o mandato. Bom, outra coisa bem bacana, né? Outro conceito é o gabinete itinerante, tá? Gabinete é como se fosse um escritório, vamos dizer assim, grosso modo. Itinerante é que se movimenta. Então já dá para perceber que é uma coisa que vai ficar andando pelo município. Dá-se-á em caráter facultativo, ou seja, não é obrigado. E de ouvidoria parlamentar destinada à população, ou seja, vai ouvir os vereadores. E não é obrigado. Com prévia divulgação do local de sua realização. Ou seja, é um grupinho que vai, né, montar uma cabaninha, montar uma tenda, vamos dizer assim, de vereadores, tá? Não é obrigado. Vou montar na praça, tal, vou montar em tal lugar, em tal bairro. Vai decidir onde vai montar. Vai divulgar o local antes. Para quê? Com o objetivo de receber sugestões dos munícipes acerca de melhoria coletiva, em geral, para a elaboração de propositura destinada ao Poder Executivo Municipal. Bom, que até porque é o Poder Executivo Municipal que vai administrar a cidade, né? E os vereadores vão fazer o quê? Vão ouvir as sugestões. Tem que melhorar a rua, o asfalto. E aí essas propostas aí, essas sugestões que vão receber dos munícipes, vai ser falado aí com o Poder Executivo para ele tomar providência, né? Obviamente que quem faz a parte de administração do município é o prefeito, é o Poder Executivo. Tá? Então sabe que é gabinete itinerante. É o que vai ouvir, né, vai se instalar em algum local aí e vai ouvir os munícipes, as pessoas, né, do município, de Cabo Frio, no caso. A atuação parlamentar por meio de gabinete itinerante também receberá sugestões da comunidade para a elaboração de projeto de lei. Além de coisas relacionadas ao Poder Executivo, né, também relacionada a projeto de lei, né? Beleza. A realização de gabinete itinerante é de inteira responsabilidade do vereador, sem a geração de quaisquer ônus à Câmara, podendo ser realizada em pontos fixos de atendimento nos bairros, vila, distrito e comunidade. Enfim, é o vereador que vai ser responsável, não gera ônus para a Câmara, ou seja, não vai gerar nenhum dinheiro, que a Câmara tem que pagar alguma coisa, não. É o vereador que vai assumir tudo para ele. Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre a mesa, né? A gente sabe muito bem que a mesa, ou mesa diretora, aqui está bem resumido mesa, mas pode ser, ou certa mesa diretora, ela é responsável pela administração da Câmara. Então, a parte de dinheiro, de orçamento, a parte de contratar pessoas para trabalhar na Câmara, é a mesa que vai decidir ali bonitinho. Então, é a mesa.
A mesa é um grupinho de vereadores, tá? Ela é eleita só para 2 anos, tá bom? Opa, Alexandre, peraí, 2 anos? É. Então quer dizer que uma legislatura tem 4 anos. Aqui começou o vereador entrou aqui. Aqui já vai eleger a mesa. Depois de completar esses 2 anos, vai eleger novamente a mesa para completar esses 2 anos, tá bom? No meio do biênio, no biênio, cada biênio, né, 2 anos, vai ser eleito de novo uma nova mesa. Alexandre, mas os vereadores que estão ali podem ser reconduzidos? Permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. De repente, eu sou o presidente da mesa. E aí, eu posso, de novo, ser presidente, tá? Na mesma... Na eleição subsequente, eu não posso, tá? Na eleição subsequente eu posso. Será composta de quem? Do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário. Tudo isso cai em prova, tá? A recondução do que trata-se aqui, 10 artigos, fica limitada a 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo e na mesma legislatura. Ou seja, se eu sou presidente da mesa, eu posso ser novamente, beleza, na mesma legislatura, obviamente. E aí eu ganhei novamente, ganhei como vereador, né? Teve a eleição, eu não posso ser de novo, tá, pessoal? Tem que ser 2 vezes, 2 mandatos consecutivos, tá? 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo e numa mesma legislatura. O mandato que está referindo aqui é um mandato de 2 anos, né? Um mandato de vereador que é 4 anos, tá? É um mandato de 2 anos, tá bom? Então eu posso ficar 4 anos, né? Como presidente da mesa. E aí não posso mais vir a ser presidente da mesa. Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislatura diferente, ainda que sucessiva. Então, não é recondução para o mesmo cargo em legislatura diferente, tá? Então, se for em legislatura diferente, não é. Não entendi ali. Eu entrei aqui, pessoal, vereador, mas eu não faço parte da mesa. Passou os 2 anos, aí eu fui eleito presidente da mesa. Fiquei só 2 anos, tá? E aí vai ter a eleição, novos vereadores. Eu vim também, ganhei como vereador novamente. E aí vou completar mais meus 4 anos de novo. Só que esses 2 anos aqui, eu estava presidente da mesa. Eu posso vir novamente aqui. Não considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislatura diferente, ainda que sucessivas. Posso. Não é recondução, tá? Não é recondução. É como se iniciasse do zero. Então, teoricamente, eu posso vir aqui sem problema nenhum, tá? E não é recondução. Vamos lá. Vaga presidência assumirá as funções em caráter interino. Interino é temporário, tá? Dá uma ideia que vai ser para sempre interino, né? Mas não, é temporário. Eita, escrevi errado. Temporário. Sucessivamente. Então, se o presidente não pode, vai assumir o vice-presidente. Se o vice não pode, o primeiro secretário. Se o primeiro secretário não pode, o segundo secretário. Se o segundo secretário não pode, o vereador mais votado, tá? Que vai assumir a presidência da mesa, né? O presidente da Câmara não poderá fazer parte de nenhuma comissão permanente. Olha que interessante. A gente vai ver quais são as comissões permanentes que existem, tá? Não pode. Beleza, não pode, não pode. Comissão, que é um grupinho de vereadores. Eles são responsáveis por alguma coisa. Ah, tem comissão de direitos humanos, por exemplo. A gente vai ver direitinho quais são as comissões. Em comissão de caráter temporário, por exemplo, CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar alguma coisa, que trata em regimento interno, lei orgânica e leis ordinárias, não se aplica o dispositivo desse artigo. Ou seja, o presidente da Câmara, que é um vereador também, só que ele é presidente, tem a função de presidente da Câmara, ele pode participar de uma CPI. Por quê? Porque ele pode fazer parte de uma CPI, porque ele é caráter temporário, tá? O que não pode é a comissão permanente, que a gente vai ver aqui direitinho quais são. O presidente é o representante legal da Câmara nas relações externas, tá? Então, quem representa a Câmara é o presidente da Câmara, a gente já sabe disso, cabendo ali as funções administrativas e diretivas, a administrativa também, assim como a mesa diretora, tá? Mas principalmente diretivas, né? De toda a atividade interna da casa. A supervisão dos seus trabalhos e da sua ordem, tudo conforme a lei orgânica e o regimento interno. Cabe ao vice-presidente substituir o presidente, isso aqui é óbvio, em suas ausências, licença e impedimento, e auxiliar no desempenho de suas funções, tá? Então, o vice-presidente vai auxiliar também o presidente. Bom, pessoal, a gente tem também, dentro da Câmara, é muito importante falar que a gente fala de Câmara, né? Mas a gente não tem noção lá dentro. Lá dentro tem vários órgãos. O que é órgão? Órgão é uma estrutura administrativa, né? E tem um órgão que é o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, tá? Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. É o órgão da Câmara Municipal competente para examinar as condutas puníveis e propor as penalidades aplicáveis aos vereadores submetidos ao processo disciplinar
previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, a ser instituído por resolução. Vai ter uma resolução para isso. Este é o caso, por exemplo, lá do Gabriel Monteiro, exemplo. Por quê? Porque ele quebrou o Código de Ética, ele cometeu algo que era punível aí com a perda do mandato no Código de Ética, tá? E aí você vai responder por isso. Então, quem vai examinar a conduta? O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que vai examinar a conduta para ver se é punível com a pena, se ele quebrou o decoro, tá? Se ele infringiu alguma coisa que estava errada, que estava lá na lei, né, no decoro, no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em número 7, serão 7, é importante, serão eleitos na sessão seguinte, ordinária ou extraordinária, à da eleição da mesa diretora. Ou seja, elegeu a mesa diretora, vai ter os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Vai eleger. São 7. Para um período de 2 anos, mediante votação por escrutínio público. 7 vereadores, tá, pessoal? Que fazem parte. Para um período de 2 anos. Então, é a mesma coisa da mesa, né? 2 anos, mediante escrutínio público. Escrutínio é voto, tá, pessoal? Público. Considerando-se eleito, em caso de empate, o vereador mais votado nas eleições municipais. Caso empate, aí, o mais votado nas eleições municipais vai entrar. Beleza, então a gente viu aí a parte do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, como a gente viu, é um órgão que vai verificar se os vereadores estão cumprindo ali com o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Vamos continuar aqui, ó. Comissões. Comissões, como eu havia dito, são grupinhos de vereadores também, tá? Só que são chamados de comissões porque eles são pertinentes a algo específico, né? E a gente tem comissão permanente e temos comissões temporárias. Pessoal, as comissões permanentes, como o nome já diz, subsistem através da legislatura de caráter técnico-legislativo. O que é subsistem através da legislatura? Passa 4 anos, mais 4 anos, vai passando, vai trocando de vereadores, elas existem. Elas não mudam. Então isso está dizendo aqui. Tem finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao seu exame, assim como exercer as demais atribuições previstas na lei orgânica e neste regimento. Ou seja, cada comissão é algo específico, a gente vai ver quais são as comissões já. As permanentes. As comissões temporárias são criadas para apreciar assunto específico e se extinguem quando atingida a sua finalidade ou expirado seu prazo de duração ao término da legislatura ou antes dela. Exemplo, CPI. Então, a CPI é um exemplo. Ou seja, ela tem prazo certo para terminar, tá, pessoal? A comissão parlamentar de inquérito. A ideia é investigar alguma coisa, tá bom? Beleza? Vamos continuar aqui. Lembrando que tem mais, né? Não é só CPI, pessoal. Tem mais duas. Assegurar-se nas comissões, tanto que possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara Municipal. Isso aqui vai ser padrão em tudo que você vê. Tudo. Mesa diretora, comissão, tudo. Tem que deixar ali. São 7 vereadores, Alexandre. Tem que deixar ali, pelo menos, um vereador de cada partido para dar uma diversificada. É isso que eu estou dizendo aqui, tá bom? Bom, quais são as comissões permanentes? Vem comigo. Comissão permanente são as seguintes, pessoal. A gente aprendeu comissão lá em lei orgânica, eu até me aprofundei nisso, vocês lembram? Assista a videoaula em ordem. Eu tenho comissão de Constituição e Justiça, comissão de Finanças, Orçamento e Alienação, tem a ver com dinheiro, né? Comissão de Políticas Públicas e Tutela Coletiva, comissão de Educação e Saúde e comissão de Redação Final, que vai saber ali como que está tudo escrito bonitinho na lei orgânica, por exemplo, nas leis, na verdade. Beleza, então vocês viram aí que são as comissões permanentes. Tem que decorar? Tem. Ideia? Leia e releia várias vezes. Tá? Alexandre, quantos são lá na comissão permanente? São 7 também. São 7 também. É aquele órgão lá, né, que vai ficar olhando se os vereadores vão cumprir com decoro. Serão eleitos na sessão seguinte à ordinária e extraordinária, e é da eleição à mesa diretora, ou seja, ele primeiro, né, tem a eleição da mesa e tal, para um período também de 2 anos, tá? Considerando ser eleito em caso de empate, vereador do partido do bloco parlamentar, ainda que não representativo da comissão, vereador ainda não tem eleito, comissão, enfim. Aqui tem alguns pontos que tem que ser lido. Beleza, quero que você saiba o seguinte, mas Alexandre, peraí. Você acabou de dizer que a comissão dura para sempre e aí falou que é por 2 anos. Pessoal, 2 anos é o mandato do grupo, tá? Desses 7, tá bom? Beleza? Aí depois eles mudam, né? Você pode ser reeleito e tal. Aqui não fala sobre reeleitos, né? Mas enfim, são 7, 2 anos, período. E aí vão ser outros que vão exercer. Bom, mas vão existir sempre. Ao contrário da comissão temporária,
que ela é criada para algo específico e depois que ela é atingido, ela extingue, não tem mais. As deliberações das comissões vão ser sempre por maioria dos votos, ou seja, as votações, se as comissões quiserem decidir alguma coisa, vão ser sempre por maioria dos votos. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença de no mínimo 3 de seus membros. Então são 7, né? Para ter trabalho, para eles trabalharem, tem que ter pelo menos 3, tá bom? Por que ali? Porque é o mínimo que tem que ter ali para eles né, continuarem com o trabalho dele. Beleza? Bom, pessoal, a gente vai, né, ter uma noção aqui também do parecer, tá? Muita gente fala assim, parecer. O que é parecer? Parecer é um pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria sujeita ao seu estudo. Vamos supor aqui, deixa eu se consigo voltar aqui. Consigo. Comissão de Educação e Saúde. Vamos supor que a lei, né, propôs uma lei aí, um vereador propôs uma lei. A gente vai mudar o nosso da educação, vamos ter uma educação integral, blá blá blá. É muito comum essa lei ir lá para a comissão apurar, tá? Então volta aqui, tá? E aí a comissão vai dar uma olhada nessa lei que foi proposta aí pelo vereador sobre a educação integral, exemplo hipotético, tá? E aí a comissão vai dar um parecer, é um pronunciamento dela, olha, a lei está de acordo, bababá, tá? É exatamente isso, é o parecer, é a opinião dela, tá bom? O parecer será escrito e nele constará obrigatoriamente aqui traz alguns requisitos, tá? Então tem que dar uma olhada lá no artigo 105 sobre o parecer, caso você queira se aprofundar. Lembrando que cada comissão poderá realizar audiência pública com a entidade de sociedade civil, uma associação, por exemplo, para instruir, né, matéria legislativa em trâmite, ou seja, para, de repente, ter uma lei ali falando sobre alguma coisa relacionada aos bairros, e aí a comissão vai, uma audiência pública lá naquele bairro, né, com a associação, para saber realmente se é interessante essa lei, bem como tratar de assuntos de interesse público relevante atinente à sua área de atuação, né, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido da entidade interessada, tá? Então, beleza. Bom, e temos também as comissões temporárias, ou seja, o grupinho de vereadores que são criados aí para algo específico. Nós temos as comissões especiais, temos as comissões parlamentares de inquérito, que é a CPI, né? E temos a comissão de investigação e processante. São 3 comissões temporárias. Aplica-se subsidiariamente às comissões temporárias o que couber às comissões, né, permanentes. Ou seja, o que a lei decide ali sobre comissões permanentes aplica também à temporária, né? Exceto algumas coisas que são exclusivas aí da temporária, como, por exemplo, não é para sempre, né? Vamos falar sobre cada comissão aqui de maneira sucinta? A comissão especial, pessoal, volta aqui. A comissão especial, que é uma comissão temporária, ela será constituída para o quê? Ela vai nascer para quê? Para apresentar proposta de alteração à lei orgânica do município, ou seja, a gente viu quem pode propor, não vimos? Mas de repente quer reformular alguma coisa. E aí cria uma comissão especialmente para isso. Para apresentar proposta para alterar, reformar ou substituir o regimento interno. A gente viu que esse regimento interno aqui é novíssimo, de 2023. Pode ser que tenha criado uma comissão especial para elaborar esse regimento interno que a gente está estudando aqui, que é o mais novo? Pode ser sim, para tratar de matéria não constante nas atribuições das comissões permanentes. Ou seja, não é uma coisa que não está na comissão permanente, então cria uma comissão especial para isso. A comissão especial será constituída mediante a apresentação de projeto de resolução de iniciativa da mesa, ou a mesa que vai propor, né, a mesa que é a parte administrativa, que é os vereadores responsáveis pela mesa fazem a parte administrativa, ou pelo menos, né, iniciativa de pelo menos um terço dos vereadores total da Câmara, tá? E um terço dos vereadores vão propor para criar essa comissão aí especial, tá bom? Que tem esse objetivo aqui específico, tá bom? As comissões parlamentares de inquérito, ou seja, a CPI, a gente já está mais acostumada, também é uma comissão temporária, serão constituídas por ato do presidente da Câmara, ou seja, é o presidente da Câmara que cria o ato, eu crio, é o presidente da Câmara que assina. Mas, pessoal, vai requerer não é o presidente da Câmara, ele não cria sozinho, ele cria quando alguém vai requerer. Quem vai requerer? Um terço dos membros da Câmara. Então, um terço dos vereadores vão requerer ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara cria essa comissão CPI para investigar essa licitação que teve aí da vacina do secretário municipal de saúde. Beleza. Como um terço pediu, o presidente da Câmara vai criar. Beleza?
para apuração de algum fato determinado e por prazo certo, ou seja, tem um prazo para terminar, com poder de investigação próprio, né? A gente sabe muito bem, e de autoridade judicial, a gente sabe muito bem que ele pode, né, pedir quebra de sigilo, enfim, é bem específico aqui, eles são bem fortes, tá? A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, ela terá 5 vereadores, tá? É o único diferentão aqui, né? Que geralmente são todos 7, né? Aqui são 5. Designado pelo presidente da Câmara, tá? O presidente da Câmara que vai designar quais são, assegurando tanto que possível a representação proporcional partidária. A gente já sabe disso. Tem que ter aí um de cada partido para ter né, um equilíbrio, vamos dizer assim. Vamos continuar. A comissão de investigação e processante, pessoal, é uma comissão também criada, né? O nome já até diz. Ela é para quê? Ó, julgamento por infração política administrativa praticada por prefeito e vereador. Caso o prefeito ou o vereador pratique alguma infração política administrativa, ele vai ser julgado aí pela essa comissão, tá? Ou então destituição de membro da mesa diretora. A gente viu lá que são 4, né? Os membros da mesa diretora: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Vamos supor que eu seja presidente ou vice, sei lá. De repente eu cometi algo errado, sei lá, algo muito ruim. Vai criar uma comissão de investigação e processante para me tirar da mesa diretora. Beleza? Continuar aqui. E o plenário, né? O plenário é o quê? O plenário é o todo, tá? O plenário é o todo. Tudo, a lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, decreto, resoluções, tudo isso, decreto legislativo, no caso, tudo isso é plenário, pessoal. Tudo isso é votado por todo mundo, tá? Então, via de regra, as leis são votadas por todo mundo. Então, plenário é o quê? É um órgão. Então, todo mundo é um órgão? Exatamente. Todos os vereadores também fazem um órgão que chama de plenário, tá? É um órgão deliberativo e soberano da Câmara. Esse é o que tem o maior poder, né? Eles que decidem tudo, no final de contas. Constituído pela reunião de vereadores em pleno exercício do mandato, na forma número legal para deliberar. Aí vai ver que cada um aí deliberando, né, a necessidade, né? Tipo assim, lei complementar, maioria absoluta, lei ordinária, maioria simples. A reunião dos vereadores, na forma prevista neste artigo, denomina sessão plenária. Então, o que é uma sessão plenária? É uma sessão, ou seja, uma reunião de vereadores para decidir algo, como uma lei, é algo. É todo mundo, os vereadores todos, né? A gente tem comissão, que são um grupinho de vereadores, e tem todo mundo, que é o plenário, e aí esses vereadores todos reunidos, uma sessão plenária, tá? Via de regra, a sessão ordinária, né, que ocorre às terças, quintas, elas são sessão plenária, né? Porque tem todos os vereadores lá. As deliberações do plenário, desde que estejam presentes, né, no mínimo maioria absoluta de vereadores serão tomadas. Não entendi, Alex. Pessoal, o plenário, ou seja, os vereadores todos, só vai decidir se tiver a maioria absoluta dos seus membros. Ou seja, lá são 17 vereadores, tá? 17, metade de 17 não pode, né? Vai dar 8,5, né? Então a gente deduz que a maioria é 9, né? Porque a outra parte seria 8. Que 8 mais 9 é 17. Então 9. As deliberações do plenário, ou seja, os vereadores só vão decidir alguma coisa se tiverem 9 vereadores presentes. É para votar leis, Alexandre? Não estou falando de votar leis. Estou falando que os vereadores só vão decidir alguma coisa se tiverem aí maioria absoluta. 9. O que é maioria absoluta e o que é maioria simples? A gente vai até aprender aqui. Vamos aprender aqui primeiro, né? Serão tomadas sempre as deliberações por maioria simples. Aqui sim serão os votos. E maioria absoluta. Já vou explicar, peraí. Primeiro, o que é maioria simples? Maioria simples sempre que a matéria necessitar do voto de mais da metade dos vereadores presentes. Pessoal, olha só. Maioria simples, eu vou levar em consideração, vou decidir uma lei ordinária. Lei ordinária, para aprovar uma lei ordinária, eu preciso só de maioria simples. Eu vou olhar quantos vereadores vieram. Alexandre, vieram 10 vereadores. Tá, se vieram 10 vereadores, já pode deliberar sobre alguma coisa, né? Tem que vir pelo menos 9, porque a maioria absoluta aqui eu já vou explicar. Enfim, vamos voltar do começo que pode ficar meio complicado. Vamos lá, zero. Maioria simples, maioria absoluta. Na maioria simples, pessoal, eu só vou levar em consideração a quantidade de vereadores que vieram. Vamos supor que vieram 10. Então, para votar uma lei ordinária, tem que ter a maioria simples. Vieram quanto? 10. Metade de 10 é quanto? 5. Se eu conseguir 6 votos, que é metade mais um, está aprovada uma lei. Então aprovou a lei ordinária, Alexandre. Uma lei que é mais simples, né? Isso, exatamente. Porque eu preciso da maioria simples. Maioria simples da maioria dos vereadores presentes. E maioria absoluta?
A maioria absoluta que é, no caso, uma lei complementar tem que ser votada, né? Ela só é aprovada em maioria absoluta complementar. É o voto da maioria dos membros da Câmara, tá? Ou seja, a maioria dos vereadores, independente do número de vereadores presentes na sessão plenária. Aqui eu não levo em consideração os vereadores que estão presentes. Aqui eu levo em consideração o vereador total, que é 17. Então, 17 dividido por 2 dá 17, metade de 17 dá 8,5, né? Mas como a gente não pode ter meio vereador, é 9, né, pessoal? É 8 e 9, né? A maioria é 9, tá? É 8 mais 1, no caso não tem como, vai ser 9, né? Beleza? É 8,5 mais 1 seria. Vai ser 9. Assim, 9 é uma maioria. 9 é maioria de 17 vereadores, né? A gente sabe disso. Bom, senão vai votar. 17 vereadores vai decidir alguma coisa, 9 já é o necessário para ganhar. Ah, votou 10, beleza, mas 9 já é o necessário para ganhar. Bom? Então, nessa situação aqui da lei complementar ser votada, só vai ser aprovada se tiver 9. Alexandre, só vieram 10 vereadores. Não importa, aqui na maioria absoluta, não importa quantos vieram. Se vieram 10, é 9. Ah, vieram só 9 ali. Então, os 9, todos os vereadores estão ali, vai ter que votar a favor. Você está entendendo? Então, na maioria simples, eu olho quem veio. Ah, vieram 10. Tá, então 6. Precisa de 6 votos. Tá? 6 votos já aprova uma lei. Ah, mas a lei é lei complementar, Lê. Lei complementar é maioria absoluta para aprovar. Se é maioria absoluta, eu vou precisar de 9 vereadores para aprovar. Ah, mas vieram só 10. Então 9 tem que votar a favor. Se 2 votarem contra, não aprova. Acabou. Entendeu, pessoal? Beleza. Mas está dizendo aqui, as deliberações do plenário, ou seja, para os vereadores decidirem alguma coisa, seja lei complementar, lei ordinária, vai depender que estejam presente a maioria absoluta. Metade dos vereadores da quantidade de vereadores mais um, que é 9. Então, antes de começar a decidir alguma coisa, eles vão olhar lá para a Câmara. Opa, vamos contar aqui os vereadores. 1, 2, 3, opa, 9. Tem 9, tem 9. Então pode decidir alguma coisa. Tá bom? Aí pode ir. Vamos continuar. Ah, a gente vai votar uma lei hoje, tá, gente? É uma lei ordinária. Se vieram 9 mesmo, né? No mínimo, no mínimo 9, né? Pode vir 10, 11, 12. No mínimo 9. Tá. Se vieram 10, por exemplo, 6 votos aprova a lei ordinária. Ah, Alexandre, vieram 10 também, mas é a lei complementar, é o Estatuto dos Servidores que vai ser decidido. E aí, então, vai necessitar da maioria absoluta, ou seja, 9 vereadores também. Tá? Então, se vieram 9, todos 9 têm que votar a favor. Tá bom? Então, uma coisa é os presentes, outra coisa é a votação. Tá? Obviamente. Então, beleza, né? Qualquer coisa você volta um pouquinho, Jota. Vamos lá, vamos continuar. E temos também a maioria qualificada, isso aqui é mais difícil ainda, sempre que a matéria necessitar de voto de 2/3 dos membros da Câmara, né? É a mesma coisa dividir 17 por 3, tá? E 17 por 3 multiplicar por 2, tá bom, pessoal? Ou seja, 2/3 dos vereadores. Ou seja, é mais da metade, tá? É mais da metade. Para sua aprovação, independente do número de vereadores presentes na sessão. Aqui é novamente, aqui eu conto sempre 17, eu não quero saber quantos vieram, tá? Que é muito difícil ser aprovado. Bom, sessões da Câmara. A gente vai ter sessões da Câmara. Sessões é o quê? Sessão é uma reunião, tá? É uma reunião da Câmara, tá? E nós temos sessões ordinárias, via de regra, e extraordinárias, tipo, que a gente aprendeu na, lá na, lá na lei orgânica. E sessão solenes também, né? Então, a sessão ordinária que ocorre sempre, é aquela que tem todo dia lá bonitinho, que a gente pode ir lá ver. Extraordinária é aquela convocada de repente, tá? E solenes é o que vai dar posse, vai prestigiar alguém, né? Enfim, resumindo, é isso. Vamos ver o que diz aqui. Sessão ordinária é qualquer sessão legislativa, né? Realizada no período de 1º de fevereiro a 30 de junho, a gente já pegou essas datas aqui, 1º de agosto a 20 de dezembro, terças e quinta-feiras, com início às 10 horas da manhã, e tem duração de 4 horas, tá, pessoal? A gente vai ver isso aí mais à frente. Ou seja, terça e quinta, tá? Terça e quinta, 10 horas, sessão ordinária. Todo dia você vai lá, terça e quinta, 10 horas da manhã, você vai assistir, beleza? Tem a sessão extraordinária também, realizada em dia e horário diverso, né, das ordinárias, ou seja, é uma sessão que ocorre de repente, tá? Exemplo, foi a prefeita, inclusive, né? Parece que fogos, né? Era sem barulho aqui no Réveillon, no Ano Novo, né? E aí botaram com barulho, e aí tem uma lei que diz que é sem barulho, ela convocou uma sessão extraordinária, de repente, até porque dia 20 de dezembro entra
entre o recesso da Câmara, né? Para quê? Para deliberar sobre a possibilidade de ter fogos com barulho, tá? Porque tem uma lei que dizia que era sem barulho. Então, normal, extraordinária. Normal, quer dizer, fora do horário, fora do, né, da ordem. Ordinária e extraordinária, só que virtuais, tá? As realizadas sob sistema de deliberação remota. De repente está em casa e tal, aí tem vídeo chamado, ele decide, tá bom? Virtuais, pessoal. Isso aqui é devido até ao lance da Covid, né? Da pandemia. E as sessões solenes, que a gente já viu, realizada para instalação de legislatura, né? Ou seja, a posse de vereadores, a comemoração ou homenagem a alguém, tá? Então, a sessão solene, geralmente é à noite, né? Realizada ao município, suas instituições ou pessoas que destacam com ações que sejam de interesse público. As sessões serão públicas, então qualquer um pode ir lá assistir, salvo deliberação em contrário tomada pelo presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara pode, aí, quando ocorrer motivo, né? Ele vai motivar. A Câmara pode, sim, botar uma sessão secreta, né? Todas as sessões a que se refere o artigo deverão ter intérprete de Libras, tá? Uma coisa bem interessante aí, o intérprete de Libras, beleza? Durante as sessões, os vereadores deverão permanecer no recinto do plenário da Câmara, né? Devidamente trajado, com paletó e gravata, os vereadores, tá? Então, o vereador vai estar com paletó e gravata e a vereadora trajando blazer. Eu vou deixar esse slide aqui para você fazer uma leitura melhor. Isso aqui não tem o que explicar, né? Cada vereador poderia credenciar um assessor para acompanhar a sessão no local destinado à sua assistência, desde que trajado adequadamente. Então, o vereador tem um assessor, não vai assessorar ele ali, vai estar no local dos assessores ali, bonitinho. Os representantes credenciados de imprensa, né, ou seja, jornal, TV, rádio, terão acesso ao recinto, óbvio que terão, onde terão um lugar reservado, vai ter um lugar só para a imprensa, tá, pessoal? Sendo-lhe assegurado o pleno exercício das suas funções profissionais, ou seja, eles podem ser sua função ali de, de jornalista, né? Compete à diretoria de imprensa, relações públicas, promover o credenciamento dos representantes da imprensa, escrita, falada e televisionada. Ou seja, eles vão ser credenciados antes, tá? A Câmara Municipal vai realizar a sessão plenária ordinária, tá? Independentemente de convocação, às terças e quinta-feiras com início às 10 horas, em sua sede. Beleza. O que é sessão plenária ordinária? É sessão ordinária, pessoal. Sessão plenária e ordinária é a mesma coisa. Tanto é que está escrito aqui, ó, independente de convocação. Por quê? O vereador já sabe que quinta e terça-feira, 10 horas da manhã, tem que estar lá, que é uma sessão ordinária, tá bom? Sessão plenária ordinária, sessão ordinária é a mesma coisa, né? Plenária é porque é o todo, né? As sessões ordinárias serão abertas após a constatação e verificação da presença de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara e terão duração de 4 horas. A professora ali, pera, que foi? Você falou que o plenário lá tem que ter maioria absoluta, ou seja, 9. E aqui tá dizendo que é um terço, né? 17 dividido por 3, né? Que dá mais ou menos 6 ou 7, né? É mais ou menos isso, 6, né? Mais ou menos. Mas assim, tem que ter 6 aqui, um terço, no mínimo, dos membros da Câmara, ou 9. Pessoal, preste atenção. Para deliberar alguma coisa é maioria absoluta, votar alguma coisa, tá? Agora, a sessão pode ser para discutir, para conversar, para discutir algo, não precisa ser para deliberar, não é que naquele dia vai votar lei. Se vai votar lei, tem que ter maioria absoluta, tá? Agora, se é para, de repente não é só uma sessão normal, ordinária, vai votar lei nenhuma e tal, coisa mais simples. Aí sim, a presença no mínimo de um terço dos membros da Câmara, tá bom? Beleza. Ressalvada a criação regimentais, podendo ser prorrogada de ofício pelo presidente ou a pedido verbal de qualquer vereador. Então pode ser prorrogada essa duração de 4 horas. A sessão plenária extraordinária é a sessão extraordinária. Aqui estava lá, sessão extraordinária, tá? Aquela sessão que ocorre de repente. Vai destinada a apreciar alguma coisa de matéria urgente, né? Relevante ou acumulada, óbvio, né? Óbvio. É devidamente especificada no ato da convocação. E só vai decidir sobre o que for chamado, tá, pessoal? Ah, é para decidir sobre os fogos. Só vai ser os fogos, tá? Não vai ser mais outra coisa, não. Pode ser convocada por quem? A sessão extraordinária. A gente viu na lei orgânica, né? Aqui pode ser, pessoal. Pode ser que. Alexandre, tem uma coisa diferente? Pode ser que tenha, tá? Volta pra cá. O presidente da Câmara pode convocar, tá? Uma sessão extraordinária. O requerimento da maioria dos membros da Câmara, ou seja, a maioria dos vereadores, pode. O prefeito, óbvio que pode. A gente viu, inclusive, em Cabo Frio fazendo, a prefeita, tá? Para a apreciação de matéria urgente ou de interesse público relevante com análise da mesa, a mesa vai analisar antes se é realmente urgente e de interesse público, e por iniciativa popular. Aqui não está dizendo exatamente como que vai ser a iniciativa popular, mas a iniciativa popular também pode. As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 24 horas, tá? Então tem que ter uma antecedência de 24 horas para a pessoa se preparar.
A sessão plenária extraordinária não será remunerada ou indenizada, ou seja, os vereadores não vão ganhar nada por isso. E temos também a sessão plenária solene, ou seja, a sessão solene, né, destinada à sessão e instalação da legislatura, ou seja, aquela no primeiro, né, no 1º de janeiro. A posse de vereadores também ocorre no 1º de janeiro. A comemoração, homenagem relacionada ao município, a substituição de pessoas, enfim, pessoas que vão ser homenageadas aí, né? A sessão plenária solene será dispensada a leitura da ata, né, verificação da presença, não haverá expediente nem tempo prefixado de duração, ou seja, uma coisa mais informal, né? Também não vai ser remunerada nem indenizada, não vai ganhar nada por isso. Beleza, vamos continuar aqui então. Fica assegurada a instalação da tribuna livre. Tribuna livre, pessoal, é o você, eu ir lá e meter a boca no trombone, vamos dizer assim, grosso modo, para uso de pessoas físicas, representantes de movimentos sociais popular ou entidades civis de uma associação, por exemplo, de qualquer natureza, que poderão usar a palavra na tribuna, lá na Câmara, pessoal, tá? Desde que devidamente credenciado. Não é que eu vou lá, eu vou lá e vou falar. Não, eu tenho que me credenciar primeiro, bonitinho. Mediante solicitação de ofício dirigido à presidência da Câmara, eu devo solicitar um ofício ao presidente da Câmara para fazer explanação única e exclusivamente sobre questões de interesse específico do município ou proposituras em apreciação da Câmara. Ou seja, ou eu vou lá falar sobre coisas do município ou apreciação da Câmara, ou coisa que é uma lei que foi votada lá na Câmara e eu quero meter a boca no trombone. Ou porque eu sozinho, ou porque eu represento um grupo de professores, tá? É exatamente isso. O que não pode, pessoal, é você ir lá falar sobre a criminalidade, né? Porque aí vai estar coisa do Estado do Rio de Janeiro. Quem decide sobre quem faz segurança pública do Estado é o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, tá? Então são coisas específicas do município, que deixou até bem claro. Lembrando que será concedido uso da tribuna somente um orador a cada sessão ordinária, tá? Então, cada sessão ordinária vai ter um orador, tá bom? Um para botar a boca no trombone lá. O orador é aquele que vai falar. Beleza, vamos continuar aqui, ó. Proposições. O que é proposições? Proposições é tudo aquilo que vai ser proposto à Câmara para a Câmara votar. São todas matérias sujeitas à deliberação da Câmara, ou seja, a Câmara vai votar. O que a Câmara pode votar? Proposta de emenda à lei orgânica, a Câmara vai votar. Projeto de lei complementar, a Câmara vai votar. Projeto de lei ordinária, a Câmara vai votar. Emendas, subemendas e substitutivos, né? Quer dizer, também a Câmara vai votar. Projeto de decreto legislativo, a Câmara vai votar. Projeto de resolução, a Câmara vai votar. Requerimento, a Câmara vai votar. Indicações, vai votar. Moções também, a Câmara vai votar. Tudo isso aqui a Câmara vai votar. Eu acho que eu trouxe o que é cada um aqui. A gente vai falar de maneira rápida aqui. A gente já trabalhou muito isso aqui também lá em lei orgânica, algumas coisas, né? A proposta de emenda à lei orgânica, ou seja, alterar alguma coisa da lei orgânica, tá? É uma proposição que o objetivo é alterá-la, modificando, incluindo ou suprimindo os dispositivos. Eu sempre falo de alterar, mas pode ser retirar algo de lá também, né? Lembrando que compete à mesa da Câmara a sua promulgação. Ao contrário de muita gente pensa que o prefeito é quem promulga as leis, quem promulga a emenda lei orgânica é a mesa diretora, não é o prefeito. Nem vai para a mão do prefeito. O prefeito pode propor uma emenda? Pode, mas propor já era, tá? Não volta para ele, não. Ao contrário de uma lei, né? Tem lei que o prefeito pode propor e ele decide depois se vai vetar, se vai promulgar, enfim. Volta para ele novamente. A lei orgânica ela poderá ser emendada mediante proposta de quê? De um terço no mínimo dos vereadores, tá? Um terço no mínimo dos vereadores, do prefeito municipal, beleza? E a da população substituída por 5% dos eleitores, ou seja, 5% dos eleitores mediante tipo um abaixo-assinado, né? Então não esqueça, pessoal, esse é quem pode propor uma emenda para ser votada. E aí vai ser votada na Câmara, não vai ali? Vai. Olha como difícil é para votar. A proposta de emenda seja feita pelo vereador, né, por um terço, não é um vereador sozinho, é um terço, pelo prefeito ou pela população, 5%, né, dos eleitores, ela vai ser deliberada em 2 turnos de votação, 2 vezes, tá, pessoal? Ou seja, vai decidir agora e depois. Mas só que o depois tem que ter um intervalo mínimo de 10 dias. Então, decide agora, espera no mínimo 10 dias. Ah, Alexandre, esperou 10, 15, 20, 30? Pode. É no mínimo 10. Não pode esperar 5, 6, 2 dias. Tem que esperar 10 dias no mínimo. Esperou 11. Não tem problema. Para cima pode. Para depois ser votado, beleza? Novamente. E vai ser considerada aprovada se tiver em ambos os turnos, ou seja, nas 2 vezes, o quê? 2 terços dos votos. É um voto mais difícil de ser aprovado, tá? Dos membros da Câmara. Ou seja, aprovado por 2 terços dos vereadores aí. Bom?
Lembrando que a emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa diretora, a gente já falou sobre isso, com o respectivo número de ordem, no prazo máximo de 10 dias. Então, no prazo máximo de 10 dias aí, com ampla divulgação, né, óbvio, no prazo máximo de 10 dias aí, a mesa tem que promulgar. A matéria constante na proposta de emenda à lei orgânica municipal rejeitada, lembrando que rejeitou a proposta, né? Não poderá ser objeto na nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, tem que esperar outro ano aí para propor novamente. Lembrando que a emenda à lei orgânica não poderá ser proposta no caso de intervenção do município, né? É um caso, por exemplo, que o Estado intervém no município, que o município está conseguindo garantir ali a saúde, educação, segurança ali do município mesmo, né? Dos seus bens, que é feito pela Guarda Municipal, e aí o Estado intervém ali. Intervenção. Beleza. É claro que vão pedir intervenção, né? Não é assim também. E aí, sim, aí o Estado vai controlar aquele município, grosso modo. E aí não pode ser emendado, tá bom, pessoal? Não, quer dizer, a emenda orgânica não poderá ser proposta nenhuma emenda, tá bom? E agora a gente vai falar de leis, né? O leis é muito parecido, é um pouquinho mais brando, né? A votação. Projeto de lei é a proposição que tem por fim regular matéria legislativa de competência da Câmara, sujeita à sanção do prefeito, né? A Câmara vota e o prefeito ela sanciona, né? Ele dá o ok dele lá. A iniciativa do projeto de lei cabe a quem? Quem é que pode propor uma lei, pessoal? O vereador. Aqui o vereador sozinho pode. A mesa diretora também pode propor uma lei, tá? Comissão permanente, a gente já viu quais são as comissões permanentes. Podem. O prefeito, óbvio que pode. Se o prefeito pode propor uma emenda, imagina, né, uma lei. Uma emenda à lei orgânica, imagina uma lei normal. Cidadãos também podem. Bom? O projeto de decreto legislativo. O decreto legislativo, pessoal, é uma lei também só da Câmara, que não passa pelo prefeito, tá? E é uma lei que tem um caráter externo. A gente vai ver, inclusive, quais são as matérias de decreto legislativo. Então, regula a matéria política administrativa da Câmara, ou seja, coisa de Câmara, consubstanciar a decisão sobre matéria de sua privativa competência, inclusive a de efeito externo, tá? Então, são coisas da Câmara que têm um efeito externo. Me dê exemplo ali. É claro, aqui, ó. Constitui matéria de projeto de decreto legislativo. Vamos lá. Aprovar e reprovar contas do prefeito. Vai ser feito por decreto legislativo. Suspensão da execução de uma norma julgada inconstitucional. Decreto legislativo. Suspensão do ato do prefeito, que ele extrapolou. Para ele decidir alguma coisa, ele foi mais além. Mesma coisa. Cassação do mandato, mesma coisa. Concessão de licença ao prefeito para ele afastar do cargo ou ausentar do município. Decreto legislativo. Demais assuntos externos, decreto legislativo. Temos também resolução. Resolução é como se fosse uma leizinha, grosso modo, né? Não é considerado uma lei, né? Em sentido amplo é uma lei, mas em sentido estrito não é uma lei, tá, pessoal? Que também vai ser votado, só que tem coisa mais interna, tá? Então, ó, é a proposição destinada a regular matéria que não seja objeto de lei, ou seja, não pode ser regulamentado por lei, e tratar de assuntos de natureza interna da Câmara. Quais são, por exemplo? Ó, fixação do salário, subsídio, né, que é o salário, dos vereadores. Vai ser por resolução. Destituição do membro da mesa diretora. Não, isso não é dinheiro, não. É substituição. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria, homenagem. Homenagem a alguém. Vai ser por resolução, tá bom? Veja que tem um caráter mais interno. E aqui vem alguns conceitos, né? Só vou fazer a mera leitura também. Requerimento. O que é requerimento? É a proposição dirigida por qualquer vereador ou comissão verbal ou escrita ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre assunto de qualquer natureza ou competência da Câmara. Ou seja, é uma proposta, né, que eu vou fazer ao presidente da Câmara sobre assunto da Câmara mesmo, tá? E aí eu sou vereador, faço ao presidente essa proposta chamada de requerimento. Não serão admitidas emendas a requerimento, beleza. Indicação. Indicação é a proposição em que o vereador sugere aos poderes, no caso só tem um poder, né? Só são dois poderes, né? Legislativo e executivo, competente medida de interesse público. Então, a indicação é o vereador dá uma indicação para o prefeito lá, alguma coisa relacionada aí ao interesse público. As indicações serão lidas no expediente do dia e encaminhadas a quem de direito, se aprovadas pelo plenário. O plenário vai decidir ali, votar rapidinho, coisa simples, e aí vai enviar pro prefeito, por exemplo. Moção. Moção é interessante, pessoal. Moção é um instrumento pelo qual o vereador, a mesa ou a comissão permanente expressa seu regozijo, congratulação, louvor, pesar ou manifestação de protesto a cidadãos, autoridades ou entidades públicas ou privadas. Ou seja, é coisa boa e coisa ruim, tá? É coisa boa, coisa.
o pesar, é com pesar que faleceu o vice-prefeito. Aí tem a moção ali, tá bom? A concessão de moção de aplauso, né, que é um tipo de concessão de moção também, em razão de regozijo, congratulação e louvor, obviamente, tem como requisitos o cidadão que vai ter a moção, né, moção de aplauso. Ele deve ter prestado algum serviço relevante à comunidade, ter trabalho digno de aplauso em sua área, dentro ou fora do município, né, ele exerce o trabalho com dignidade, destaque sua área de atuação. Isso é muito comum de policiais militares, né? Pelo menos eu vejo muito moção aí, de aplauso aí aos policiais militares, tá bom? Alguns policiais que tenham prestado serviço no município, enfim. A moção fica limitada a 5 por vereador a cada mês, tá? Então, cada vereador, todo mês, tem 5 em moção. A natureza de sua tramitação e proposições vai obedecer aos seguintes regimes: urgência especial, urgência e tramitação ordinária. Por quê? Porque existem leis que têm urgência em aprovar e outras não. Então, eles recebem esses regimes, ó, urgente, urgência especial, tramitação ordinária. No início de cada legislatura, serão arquivados os processos relativos às proposições que, até a data do encerramento da legislatura anterior, não tenha sido aprovada ou cujo autor não se encontra em exercício da cargo do vereador. Ou seja, sou professor ali, fiz uma proposta lá de lei, né? É o que dá a entender aqui, né? E aí, passou 4 anos, eu não consegui a reeleição, aquela proposta de lei não foi votada, acabou, será arquivado, tá? É, beleza. Então, eu sou autor também, né? Aí eu fui cassado, sei lá, por algum motivo fui cassado, também vai ser arquivado, né? Não esperou nem terminar a legislatura, fui cassado antes, também vai ser arquivado. É óbvio, pessoal, que não se aplica às proposições de iniciativa do Poder Executivo. Então, se um prefeito ele propôs uma lei, está sendo votada na Câmara, e aí passou aquele tempo, o prefeito nem é mais prefeito, é outro prefeito agora, vai ser votado, tá? Então não se aplica isso aqui, não vai ser arquivado, tá bom? Discussão. Agora a gente vai entrar no mérito aqui de discussão. Discussão é o que vem antes da votação, pessoal. É um período ali, antes da votação, é a fase do trabalho do Estado, a debate plenário, vai discutir ali o que vai ser votado. E votação. Votação é o ato que completa, né, o ato completar da discussão. Então, o plenário manifesta a vontade deliberativa, né? Eles vão votar de fato. O voto será sempre público, tá? Nas deliberações da Câmara, excetuando-se as previstas no regimento na Lei Orgânica Municipal. Ou seja, algumas coisas específicas que a Lei Orgânica e, e o regimento interno traz. Mas, via de regra, o voto será público. Então, você sabe se o vereador votou ou não naquela lei. Pessoal, são 3 processos de votação. Grosso modo, são 3 tipos de votação: simbólico, nominal e por escrutínio secreto. Escrutínio secreto já sabe que é voto secreto, né? Simbólico é simbólico. Ah, quem é a favor, levanta a mão. A levanta a mão, contou ali. Agora, o nominal é o normal, sistema eletrônico, você decide lá, cada vereador vota. Vamos lá, processo simbólico de votação consiste na simples contagem de votos favoráveis ao contrário, né, apurado de forma estabelecida nos parágrafos seguintes. Ou seja, vai trazer aqui como que é. A gente não vai estudar sobre cada um, obviamente, né, ao fundo. Só para ter uma noção. Então é normal. Quem é a favor aí, levanta a mão. Levanta a mão. Opa, 2, 3, 10, já a maioria votou, beleza. Então foi aprovado. É assim. É coisa mais simples. Agora, o processo nominal, né, que diz que é por nome, é a regra geral para as votações realizadas na ordem do dia, tá? As leis, por exemplo, é processo nominal. Passar para o sistema eletrônico de voto, obedecer as instruções estabelecidas pela mesa para sua utilização. Aí o vereador vota, né, sim ou não, favor, contra, pã, e aí vai aparecer lá no sistema tudo bonitinho, o vereador votou sim ou não, bonitinho. E votação por escrutínio secreto é o voto secreto, né? Vai se dar por célula impressa, computadorizada, recolhida em uma urna. Essa urna vai ter que ser à vista do plenário, ou seja, todos os vereadores vão olhar a urna ali e dar certo no seguinte caso: na concessão de título de cidadania, né? Cidadão cabofriense, por exemplo, e na apreciação do projeto de decreto legislativo sobre as contas do prefeito. Quando for decidir as contas do prefeito, vai ser secreto. Informações importantes, tá bom? Declaração do voto. Declarar do voto, pessoal, é falar o motivo. Ah, eu votei a favor porque eu sofro, né? Sei lá, é o motivo, tá? Os casos não previstos no regimento interno serão decididos pelo presidente. Não, e aquele caso específico? Não, o presidente aí que vai decidir, da Câmara que vai decidir como que vai ser. Se vai ser por simbólico, nominal ou escrutínio secreto, tá bom? Claro, o escrutínio secreto é bem específico, né? Beleza. Vamos só aqui. Aos presidentes da Câmara ou de comissão compete a fiscalizar o cumprimento dos prazos, beleza?
Projeto de lei orçamentária à iniciativa do Poder Executivo, previsto no artigo 116 da Lei Orgânica, deverão enviar à Câmara no seguinte prazo. Um inscrito, né, um seguidor, ele me chamou a atenção, né, falou, Alexandre, tá diferente, eu nem vi ainda se está diferente ou não, tal, não entrei nesse detalhe, que estou estudando, estou fazendo outras leis orgânicas também, Civil Jardim, já estou preparando material, Civil Jardim, Três Rios, e aí confunde tudo, né, eu não gravo data aqui nesse ponto, né, mas ele falou que está diferente, esses aqui. O que são esses aqui? São leis orçamentárias, pessoal. Lei orçamentária são leis que vai dizer como que vai gastar. E eu tenho três tipos de leis orçamentárias. E aqui as datas para entregar, para enviar à Câmara essas leis orçamentárias, para o prefeito enviar à Câmara está diferente. E aí, se está diferente, foi o que até propus a ele, decore, memorize de acordo com a lei. Ou seja, segundo o regimento interno, você vai responder conforme o regimento interno. Segundo a lei orgânica, conforme a lei orgânica, tá? Então, vai depender aí do que você está pedindo, beleza? Vão ter coisas que vão estar diferentes, infelizmente, né? O mundo não é preto e branco e vai estar assim, pessoal. Infelizmente, não tem o que fazer, tá? Não, qual que é certo, qual que é errado? Não sei dizer, tá? Mas eu sei que tá. O regimento interno traz uma informação, a lei orgânica traz outra. É claro que a lei orgânica tem um poder maior, né? A gente já sabe disso. Mas minha dica é responda conforme anunciado. Se houver divergência, responda conforme anunciado. Então, a lei orçamentária é a lei do dinheirinho. É a lei que o prefeito vai mandar três leis lá para a Câmara, grosso modo, para ser aprovada. Grosso modo, não, mas é assim mesmo, né? Só que são em datas diferentes. A lei orçamentária, o plano plurianual, pessoal, que é o PPA, plano plurianual, é um plano de 4 anos. É o que vai trazer onde vai ser focado os gastos. Não é que vai arrecadar 1 milhão, vai gastar 2 milhões, não é isso. É onde vai ter focado, tá? É um plano aí para onde vai focar o investimento. Então, mas não vai trazer exatamente de onde vem e para onde vai o investimento. Só vai dizer onde vai estar bonitinho. Então, óbvio que tudo aqui é 30, tá, pessoal? Só que é 30 de agosto, aqui no caso do plano plurianual. No primeiro ano do mandato. Então, se eu sou prefeito, tomei posse agora em janeiro, vou exercer o mandato meu, né, de 4 anos, eu já entro com o meu plano plurianual, beleza? Aí você tem que memorizar. 30 de agosto eu tenho que enviar, até 30 de agosto eu tenho que enviar esse plano plurianual para a Câmara votar. Beleza. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei de Orçamento Anual, elas já são de período de 1 ano, tá? Primeiro vota a LDO e, de acordo com a LDO, vota a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, é uma lei também que vai trazer onde tem que focar, só que naquele ano, é uma coisa mais né, rápida, né, vamos dizer assim, não é a longo prazo, é a curto prazo, tá? Então, ela tem que ser enviada até dia 30 de agosto, a mesma coisa, de cada exercício, ou seja, todo ano, tá? Aqui é no primeiro ano do mandato. Aqui é todo ano, tá bom? Fica de olho. Plano plurianual é de 4 anos. Óbvio, tem que se enviar uma vez só a cada 4 anos, que é quando você entra no mandato. Já a lei LDO, todo ano. E aí, com a LDO já aprovada, né, vai votar a LOA, né, que é a Lei Orçamental Anual. Aqui sim vai trazer o imposto IPTU, vai trazer 1 milhão, o imposto vai trazer 1 milhão, milhões, vai gastar aqui 2 milhões, aqui gasta, e aqui sim vai trazer ali o orçamento legal, de onde vem o recurso e para onde vai, tá bom? Olhando a LDO, né? Ele vai olhar a LDO, opa, focar mais em educação. A LDO está dizendo isso, opa, então eu vou botar mais dinheiro aqui para educação. E aqui vai ser até dia 30 de outubro, né? Um pouquinho mais depois, inclusive, ó. De cada exercício tem que enviar 30 de outubro, né? Tem que enviar aí essa LOA, todo ano também. Então, isso aqui é anual, tá? Obviamente, isso aqui é anual, beleza? São anuais. Beleza, qualquer coisa você volta um pouquinho para pegar. Volta, vamos continuar, meu jovem. A Câmara vai funcionar, se necessário, sessão extraordinária diária, né, convocada pela mesa, de modo a discussão, votação, elaboração dos autógrafos dos projetos de lei orçamentário esteja concluído, tá? Ou seja, tem que ser decidido isso aí quanto antes, né, porque é orçamento. E aí ela vai convocando várias sessões extraordinárias ou seja, todo dia para aprovar, porque tem que aprovar. Vou ter que votar, pessoal. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação de projetos de lei orçamentárias, tá? Ou seja, vai ter que aprovar, tá bom? Grave isso também. E aqui vem alguns programas que existem lá na Câmara. O programa Câmara Itinerante, né? Como a gente já sabe, Câmara itinerante que vai se mover, tá? É um instrumento da Câmara votado para interiorização e setorização do Poder Legislativo e de suas atividades e interação com a comunidade, tá?
Beleza, então é a Câmara quando vai lá pro bairro e tal para ouvir, grosso modo, para ouvir o povo. Programa Parlamento Infantil, Juvenil, desculpa, Parlamento Juvenil, tá? Tem caráter instrutivo, né? E visa possibilitar a estudantes de toda a cidade de Cabo Frio a vivência de um processo democrático, mediante a participação em jornada simulada no trabalho parlamentar na Câmara Municipal. Então, eles vão simular aí como que é o trabalho na Câmara Municipal, tá bom? Outra formação é que o policiamento do edifício e demais dependências da Câmara, interna e externamente, compete privativamente à presidência, tá? E será feito por seus servidores. A gente viu, inclusive, que nós temos o concurso aí para segurança parlamentar, não é isso? Não sei se é exatamente isso o nome, né? Porque muda o nome de Câmara para Câmara. Podendo ser requisitados elementos de corporação civis e militares para manter a ordem interna caso necessite. O regimento interno da Câmara somente poderá ser alterado, ou seja, esse regimento aqui só pode ser alterado através de resolução, tá, pessoal? Resolução, que é um instrumento próprio para alterar o regimento interno. Depois de lido em plenário e encaminhado à mesa diretora para trazer um parecer no prazo de 10 dias. Então, vai enviar para a mesa, dê seu parecer sobre essa alteração. Ela vai dar uma olhadinha, ver se é viável a alteração, tá? O projeto de resolução que visa alterar, reformar ou substituir o regimento interno somente será admitido quando proposto. Então, esse projeto, para ser votado ainda, quem pode propor um projeto para alterar aqui o regimento interno? 2/3 dos vereadores. Veja que é difícil, né? É mais fácil aprovar uma. Difícil não, desculpa, não é nem votação isso aqui. Esse aqui é para propor. Para propor. Veja que um vereador pode propor uma lei, mas um vereador aqui não pode propor alterar o regimento interno. Loucura nisso aqui, né? É isso mesmo. Para propor a alteração aqui do regimento interno, 2/3 no mínimo dos vereadores, tá? A mesa diretora tem um poder muito grande, ela pode propor uma alteração aqui, e a comissão especial para este fim, ou seja, uma comissão especial que foi criada para fazer essa mudança no regimento interno, tá bom? Para propor, tá, pessoal? Lembrando que o projeto de resolução vai ser discutido e votada em um único turno, ao contrário da lei orgânica, tá? E será aprovado se contar com o voto mínimo e favorável da maioria absoluta dos vereadores, né? Que é metade dos vereadores, da quantidade de vereadores, tá? Mais um, que é 17, né? Vai dar 9 vereadores. Então, 9 vereadores têm que votar a favor, em um único turno. É menos burocrático, é menos difícil do que a emenda lei orgânica. A emenda lei orgânica é mais difícil de todas, são 2 turnos, né? E são 2/3 dos votos. Aqui não, aqui é um único turno, maioria absoluta. Beleza? Obrigado pelo carinho de todos e te vejo então nos próximos vídeos. A gente vai trazer algumas questõezinhas aqui, só para a gente brincar um pouco. Te vejo então nas questões de lei orgânica, estatuto e regimento interno. Até lá. Tchau, tchau.